Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Gêmeos. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês e o que a espiritualidade deseja falar para esse mês de agosto, tá bom? Vamos lá. Quais são as energias que vão estar disponíveis para os signos de Gêmeos? Gêmeos, Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Energia de agosto. Mais uma? Obrigada. A Beona. Além de sua casa, existe um mundo a ser descoberto. Explore. Frica, você pode ser a mais importante entre as mulheres. Empenhe-se em alcançar suas metas. As Zória. Fique em paz, o feminino divino tomará conta de você. E Gaia, você pode criar a sua vida, visualize-a como quer que ela seja. Bom, então aqui a gente está falando de pessoas, principalmente, que estão precisando sair mais de casa, que estão muito dentro de casa, e aqui a espiritualidade, ela quer te usar, principalmente para alcançar novas mulheres, para dizer novas coisas. Então, pode ser mulheres, no caso da sua família, pode ser mulheres que você tenha amizade, mas aqui você vai ser usado como divino para levar certas informações, mas para isso é preciso que você saia de casa, que você se mostre ao mundo. Aqui você está no momento de ficar muito dentro de casa, parece que você tá querendo se proteger demais das coisas, pode ser que você tenha passado por um momento de sentir que as pessoas, elas começaram a passar a perna em você, sabe? E esse momento de sentir que você precisa se proteger demais fez com que você se fechasse. E aqui a vida, ela não quer que você se feche, ela quer que você se abra. Principalmente porque aqui a gente veio com a energia da Zória, falando que fique em paz, você não tem nada te atacando, as pessoas não vão te machucar, porque aqui tem um divino feminino muito grande tomando conta de você, mas principalmente o seu divino feminino, ele tá com essa energia vital, precisando ser doada. Aqui tem, dentro do seu coração, tem muita generosidade e amorosidade, muita sabedoria para doar para as pessoas, e isso faz com que você se sinta bem, isso faz com que você se sinta nutrida e que você nutra as outras pessoas. Isso te dá um senso de pertencimento, de poder muito grande, e é exatamente isso que você tá precisando na sua vida. Então, não tenha medo de ser usada, né, como um instrumento do divino. Ao mesmo tempo, que aqui, um segundo. Ao mesmo tempo que veio a energia de Gaia. A energia de Gaia é extremamente o quê? Nutritiva, próspera, mas ela também fala para você ser a sua própria mãe, para você se dar tudo o que você deseja, porque pra gente alcançar aquele ideal de, por exemplo, jeito de ser que a gente tem, ou o jeito que a gente gostaria de construir a nossa própria vida, a gente precisa primeiro estar forte o suficiente para chegar até lá. E como que a gente vai fazer isso? Principalmente se nutrindo, mas também sendo uma fonte de nutrição para aquelas pessoas que a gente ama, para aquelas pessoas que estão à nossa volta, porque isso também faz com que você tenha aquela força de eu estou ajudando outras pessoas, e isso é assim, um levante na alma, né, que muitas vezes é o que a gente precisa. E quando a gente fica muito dentro de casa, e que às vezes a gente pode ficar até um pouco amargurada, porque a gente não tem contato muito com as pessoas, aí às vezes pode ser que quando sai, né, de casa, depois de ficar muito tempo dentro de casa, tenha um pouco de ruídos na hora da comunicação, do social. Então, aqui é para você se permitir sair de casa e se sentir confortáveis, principalmente na presença de outras mulheres, porque parece que aqui tá na hora de você nutrir cada vez mais esse feminino dentro de você, de entender também que você não precisa e não deve se doar excessivamente aos outros se vai faltar pra você. Mas aqui, como essa energia veio falando que você vai ser
uma energia importante para as mulheres da sua volta, a gente está falando de uma pessoa que já sabe se nutrir, ou que pelo menos tem uma ideia. Porque se você não tivesse essa ideia, você não teria força o suficiente para ajudar outras pessoas. Porque a gente só consegue ajudar genuinamente, de fato, as outras pessoas quando a gente primeiro se ajuda. Primeiro a gente, depois os outros. Porque senão, na hora de doar, a gente é esvaziado. A gente não é preenchido cada vez mais, né? Não é uma coisa que transborda. Vamos ver as energias que estão favoráveis, energias positivas para esse mês de agosto. Quais são as energias que estão favoráveis? Mais uma, por favor. Obrigada. Nossa. O bobo e 6 de espadas. Bom, o que aqui vem falando? Primeiro, que quando você se permitir sair de casa, você vai se sentir mais livre, porque parece que a sua criança interior aqui, eu sinto que é a sua criança interior, ela quer muito se conectar com outras pessoas. Você acumulou tanto conhecimento dentro de você que agora ela tá assim, inquieta, querendo sair e contar as coisas pro mundo, mas principalmente ter essa sensação de liberdade, porque quando você fica muito em casa, pode ser que você se sinta contida demais. E aqui parece que a sua criança, ela quer ir pro mundo, ela quer explorar novas coisas, ela quer ver novas coisas, descobrir. Então é uma energia de expansão, de ir pra fora. E não tem como você fazer isso dentro de casa. Não tem como você fazer isso também só com você, né? É preciso que você tenha esse compartilhar com os outros. Esse momento de... não tenho um plano, então o que eu vou fazer? Vou arranjar, não tem ninguém pra ir comigo. Vou sozinha. Sempre falo aqui, gente, eu acho que quando a gente não tem planos e a gente resolve sair, são as melhores... Oi, amor! São as melhores saídas, assim, né? São os momentos em que parece que o divino, assim, traz todo mundo, tudo que é necessário. Opa! Ô, meu amor, sai da frente da câmera. Senta aqui. Senta aí. Aí, ponto. Parece que tudo se alinha, sabe? Quando você não tenta controlar muito pra onde você vai. E aí você conhece uma pessoa extremamente legal. Ou você, às vezes, até encontra pessoas que você ama na rua, assim, por acaso. Vocês acabam saindo sem nem precisar ter esse momento de marcar, sabe? E é sempre muito mais gostoso quando é do nada. Quando tem uma surpresa, assim, né? Um quê muito interessante. Bom, ao mesmo tempo... que vem falando o quê? O povo, ele vem falando também desse novo momento de transição, né? Do final de um ciclo para o início de outro. E o 6 de espadas também. Ou seja, você já passou por um longo período de introspecção porque você estava aprendendo várias coisas. Mas agora você já está pronto para esse novo ciclo. E esse ciclo precisa que você vá para o mundo. E que você entenda que essa transição para onde você está indo é para um lugar com muito mais calma, com muito mais paz, com muito mais harmonia. Não vai ser nada igual com o que você conhece. Então, para você não deixar com a sua mente, crie essas fantasias de que vai tudo se repetir. Então, aqui também ir em busca de novas amizades. Esse bobo também vai estar falando que você vai estar num momento de querer entrar em contato com novas pessoas. E de estar mais falante, mais comunicativo. Ai, peraí, gente. Preciso de espaço na mesa. Ponto. Aqui. Então, tá na hora de deixar a sua criança, né, fazer o que ela quer. E aí, essa é uma pergunta muito importante nesse momento, que é: o que sua criança quer fazer? O que traz essa energia de curiosidade nela? Porque aqui... parece que a sua criança, ela vai precisar guiar esse momento. Não é a mente racional aqui. São os seus desejos mais íntimos. Energias... esqueci a palavra. Energias negativas de dificuldade
do mês de agosto. 2 cartas, por favor. Que engraçado. Nossa, olha que curioso, gente. Ai, deixa eu vir um pouco pro lado. Pra continuar nós duas aqui, né? Bom, a energia de dificuldade é o 6 de paus. 6. E a página de ouros, que é a maturidade. Aqui é o seguinte. Parece que a maior dificuldade para você vai ser estar visível às pessoas, porque como parece que você ficou muito tempo desconfiado das outras pessoas, desconfiado do mundo, você se fechou demais. Não só se fechou dentro de casa, como você se fechou dentro de si. O que isso quer dizer? Que por mais que às vezes você esteja em volta de pessoas que você goste, e às vezes até de que você confie, você não consegue demonstrar plenamente quem você é. Você sempre está se contendo. E aí parece que esse mês de agosto, ele quer que você se exponha, né? Ele quer que você apareça. E essa é a maior dificuldade para você. Se mostrar como você verdadeiramente é, se permitir ser visto, mostrar para as pessoas as coisas que você faz, a sua sabedoria, e eu sinto aqui principalmente que você tem muito medo de mostrar a sua vulnerabilidade. Então aqui, junto com essa maturidade, ela vem me mostrando que já aconteceu muitas vezes na sua vida de você não ter a maturidade suficiente de entender quais são as pessoas e os lugares que você podia se mostrar vulnerável, quais são as questões, né, suas questões que muitas vezes não podiam ser contadas para certas pessoas. Mas aqui, nesse momento, eu sinto que você já passou por isso, que você já passou por muitas vezes. Sinto aqui um ciclo. Esse ciclo, eu sinto que você demorou muito tempo a passar até entender em quem você podia confiar, o que você podia falar. Então aqui, a energia de dificuldade do mês de agosto é de você entender que as coisas elas não vão se repetir como antes, mas que ainda assim será muito dificultoso para você entender que você está passando por um momento em que você vai ter que enfrentar, às vezes, os seus maiores medos e que não necessariamente são obstáculos externos, mas sim obstáculos internos, como, por exemplo, essa questão de ser vista. Também tem aqui uma questão do merecimento. Pode ser que essa nova transição, nesse novo ciclo, ele esteja chegando com muitas novidades, e serão tantas novidades boas que às vezes vai te dar um certo medo de será que tá realmente certo? Porque às vezes a vida te deu tanta rasteira que você fica com medo de eu não posso ficar bem agora com o que tudo tá acontecendo de coisas positivas na minha vida, porque senão daqui a pouco vai piorar. É sempre assim, melhora um pouquinho e pior. Então é pra você ter cuidado com isso. E também tem uma coisa, como essa maturidade também tá na energia negativa, é pra você também ter cuidado com a sua energia infantil, ou seja, muitas das suas dores da infância, elas também podem ser ativadas nesse momento em que você vai sair mais da sua casa, né? Que você vai se permitir mais mostrar o mundo. Então pode ser que, por exemplo, quando você começar a se sentir visto, pode ser que você comece a se auto-vigiar demais. O que isso quer dizer? Que às vezes você falou uma coisa que assim, na hora fez super sentido, mas aí depois você vai pra casa e você vai ficar pensando, será que eu não fui muito infantil de ter falado esse tipo de coisa? E aí, esse que é o problema, porque você não foi infantil naquele momento, mas você está sendo infantil agora, de não acreditar que aquilo precisava ser visto e que você podia falar do jeito que você falou, sabe? Às vezes a gente tem uma mente um pouco infantil no sentido de ser extremamente crítica, não ter esse faltou uma palavra aqui, deixa eu ver. Mas é isso, de se punir demais, sabe? Eu sinto que a mente, quando ela só pune, quando a sua mente, ela só te pune o tempo todo, e ela não tem essa ponderação das coisas, ela é uma mente infantil, uma mente que está o tempo todo tentando se torturar, e isso não vai agregar em momento nenhum na sua vida. Então, para você ter um pouco de cuidado com isso, e também ter cuidado com essas feridas da sua infância, né, que elas vão aparecer em certos momentos. Então, não necessariamente quer dizer porque uma pessoa
te disse algo e isso despertou uma dor dentro de você, que aquela pessoa quis dizer isso. Às vezes foi só a nossa mente linkando a uma dor que a gente tem. Não necessariamente, normalmente, quase nunca é. As pessoas normalmente não querem dizer aquilo que a gente interpreta. Então tem que ter aqui muito cuidado na hora da interpretação no social das pessoas, para que você não haja de uma maneira infantil e se diminua perante esse convívio social, já que você se fechou demais. E aí, quando se mostra, sente muita vergonha. Então tenha cuidado com isso, tá bem? Bom, vamos ver agora um conselho. Oi, amor. Ai, não. Tá muito na frente aqui, ó. Assim, pode. Não, fica aqui. Pode ficar. Um conselho para as pessoas signo de Áries. Opa, mais duas, por favor. Mais uma. Obrigada. Minhas bênçãos inspiram o fortalecer e rejuvenescer. Mulher que muda. Além do horizonte, encontrarás as respostas que procura. Mulher arco-íris. É hora de reconhecer o seu poder interior, Amaterasu. E Lakshmi. Sob minhas bênçãos obterás prosperidade e amor. Então aqui vem falando o quê? Que você já passou... minha filhinha. Pode. Que você já passou por muitas mudanças e que você já atingiu a maturidade necessária para alcançar muita da prosperidade que você anda pedindo na sua vida. Mas para isso, para que ela se instaure, para que ela crie raízes, né? Que ela se finque na sua vida, é necessário que você reconheça o seu próprio poder, mas principalmente que você reconheça que você pode, deve e merece isso tudo, essa bênção que está indo na sua direção, para que você não deixe com que essa mente infantil, ela às vezes te sabote e de fazer acreditar que não consiga, porque se você começar a entrar excessivamente nesse tipo de pensamento, nessas questões, nessas dores, sabe? Deixar que essas dores, elas dominem a sua vida, isso vai fazer com que você acabe recaindo num ciclo antigo. E aqui você já está na transição para um novo. Então, só tenha cuidado para que você não volte atrás. Você não caia em ciladas, em testes que vão acontecer. Porque aqui, como você já passou por um ciclo para o outro, a espiritualidade, ela vai te testar algumas vezes para ter certeza de que você, de fato, passou, sabe? Para esse novo patamar. Mas para isso é necessário esse cuidado, né? Esse olhar observador para o tipo de atitude que você está tendo, o tipo de escolhas que você está fazendo, e lembrar que os ciclos, né? Eles não são só grandes ciclos e grandes mudanças na vida, mas também as pequenas, de como que você anda conversando com você mesma dentro da sua cabeça, quais são as escolhas que você anda fazendo no seu dia a dia, você está se alimentando bem, você está bebendo água, você está se nutrindo, você está se amando, sabe? Essas pequenas escolhas importam e muito. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal.